Fala pessoal, bora comentar hoje sobre um tópico bem interessante: o que é e por que as empresas realizam a recompra de ações e também um pequeno diferencial entre recompra e dividendos, além de exemplos práticos envolvendo a Irani e a BB Seguridade. Então, bora lá, o primeiro ponto sobre a recompra de ações é quando a empresa compra as suas próprias ações que estão em circulação no mercado. Por exemplo, a empresa pode recomprar as ações que eu possuo se eu acabar vendendo a minha posição. Daí tem aquela dúvida que eu já vi o pessoal perguntando: por que as empresas não recompram logo todas as ações em circulação se ela está tão barata assim? Mas existe uma limitação que as empresas só podem recomprar até 10% do total de ações em circulação. Então, exemplo prático aqui da Irani, vocês podem consultar isso no Investor 10. Desce aqui essa página até encontrar sobre informações da empresa e perceba o free float de 44,41% no caso da Irani, e isso aqui é o percentual das ações que estão em circulação. Ou seja, não considera as ações que estão nas mãos do controlador. Então, como recentemente a Irani anunciou uma recompra de até 10% das ações em circulação, isso representaria 4,4% de dividend yield, entre aspas, se a empresa fosse destinar o recurso gasto com a recompra na forma de proventos. Então, tem essa limitação que as empresas não podem comprar o quanto elas quiserem, e sim até no máximo 10% das ações em circulação. Porém, a empresa pode executar tudo isso, depois podem cancelar as ações em tesouraria que foram recompradas e podem lançar um novo programa de recompra de ações. Então podem fazer isso praticamente ano após ano. Outro ponto: quais são os efeitos da recompra de ações? Isso pode aumentar o valor das ações remanescentes, até porque existirá essa compra intensa que poderá ser feita ao longo do tempo. Então, se alguém está comprando certo ativo e se esse ponto for feito com certa intensidade, isso pode elevar as cotações. Segundo ponto, isso reduz a quantidade de ações em circulação. Terceiro ponto, aumenta o lucro por ação, até porque o lucro por ação, que é conhecido, o LPA, ele é calculado através do lucro líquido dividido pela quantidade total de ações. Então, quando a empresa recomprar e cancelar essas ações, a quantidade total de papéis irá se reduzir. Já o quarto ponto, que acontece com muita frequência, várias empresas lançam o programa porque acreditam que as suas ações estão subvalorizadas, o que pode ser um indício que o papel está barato. Porém, tenha muito cuidado porque eu já vi muitas empresas lançando o programa de recompra e não acabaram executando nenhuma recompra. Então tem que ver caso a caso para não se iludir e acabar pagando caro por certa empresa. Outro ponto fundamental que acontece em algumas empresas é que alguns executivos possuem uma remuneração fixa e outra variável. E essa remuneração variável pode conter algum pagamento feito através de ações da empresa. E esse fato acontece com muita frequência no Banco Santander. Já o segundo ponto, que é mais voltado para os Estados Unidos, driblar regras e impostos sobre dividendos, até porque no Brasil o dividendo ainda não é taxado e esse ponto poderá mudar, mas nos Estados Unidos existe um imposto sobre o dividendo, consequentemente faz mais sentido a empresa recomprar as suas ações por causa da diferença da alíquota de imposto de renda. Então esse ponto iria agregar mais valor para os acionistas. Então, no mercado americano, é mais frequente essas recompras de ações. E esse ponto também poderá acontecer no Brasil se acontecer essa tributação sobre os dividendos. Já outro efeito muito bom na recompra de ações é o que eu chamo de efeito eterno no provento da empresa, porque temos aqui o total de ações da empresa e a empresa recompra certa parte das ações em circulação e essas ações que forem recompradas vão para a tesouraria e não possuem direito ao recebimento de proventos. Então, qual é o efeito eterno dessa recompra? Isso acontece porque cada novo provento que a empresa for anunciar, ele será repartido em uma quantidade menor de ações. Então esse ponto tende a agregar no crescimento do provento por ação com o passar do tempo. É evidente que tem que ver caso a caso, porque se o lucro despencar, mesmo assim o provento acabaria caindo, mesmo considerando a recompra de ações. E nessa foto temos um exemplo prático que a Irani recomprou muitas ações de 2021
até o momento e caíram na faixa de 254 milhões de ações para a faixa atual de 239 milhões de papéis. Fora que a Irani ainda pretende recomprar cerca de 10 milhões de papéis. Então ainda existe a chance da quantidade total de papéis acabar se reduzindo se a empresa executar esse novo programa que foi aprovado recentemente. Então a Irani pode recomprar até 10% das ações em circulação, que representam 10,6 milhões de papéis. Então, uma conta aqui bem simples, não quer dizer que a empresa irá recomprar tudo, mas se acontecer, 10 milhões,65 dividido por 239,83, isso entre aspas representaria 4,4% de yield para o acionista. Porém, não acaba caindo diretamente no nosso bolso e o efeito dessa recompra seria a mesma coisa que a empresa estivesse reinvestindo o provento para você e aumentando a sua participação dentro da empresa. Já outro ponto, para mostrar esse crescimento da participação do investidor após a execução dessa recompra de ações, digamos assim, uma empresa que possui 100 milhões de ações e após a recompra e o cancelamento, eles possuem 90 milhões de ações. Então a empresa recomprou 10 milhões de ações durante esse programa. Então aqui no caso, se antigamente a empresa anunciava 100 milhões de proventos, isso representava R$1 de proventos para ação. É só pegar o montante total e dividir pela quantidade total de papéis. E agora, esses mesmos 100 milhões, se eles forem anunciados, divididos por 90 milhões de ações, o dividendo por ação aumentaria para R$1,11, ou seja, um crescimento de 11,1% na renda passiva. Então esse exemplo mostra na prática, só da empresa recomprar, a nossa renda passiva poderá crescer, porque iremos possuir uma participação maior dentro da empresa. Já outro exemplo prático, para termos noção com números, BBSE, no mês de agosto, lançou um programa que prevê a recompra de até 64 milhões de ações, o que representa quase 10% das ações em circulação. E para quem não sabe, o Banco do Brasil é o principal acionista da BBSE e antes da recompra ele possuía 66,25% do total de ações da empresa. E aqui no caso, se a BBSE recomprar tudo, 64,2 milhões de papéis, a participação do banco na seguradora aumentaria de 66,25% para 68,38%. Então, só da empresa recomprar, a participação do banco aumentaria em 3,2%. E aqui no caso, esse exemplo foi com seu controlador, mas esse mesmo racional seria válido para o pequeno investidor que também teria um aumento na sua participação dentro da BBSE. Então, só da empresa recomprar, surge esse mesmo efeito parecido do reinvestimento do provento e o aumento da sua participação dentro da empresa. Porém, nem tudo é tão positivo assim na recompra de ações e algumas pessoas enxergam esse defeito na recompra porque, se ela for muito intensa no sentido valor gasto com a recompra, isso poderá comprometer o dividendo diretamente no bolso do acionista. E aqui um exemplo prático, digamos que uma empresa hipotética fosse pagar 8 bilhões em proventos na sua normalidade e ela decidisse recomprar algumas ações e, digamos assim, eles decidiram recomprar as suas ações e gastaram 2 bi com essa recompra e pagaram 6 bi em proventos. Então perceba que por causa dessa recompra, o provento diretamente no bolso do acionista caiu de 8 bilhões para 6 bilhões e teve esses 2 bi da recompra de ações que não foi diretamente para o bolso do acionista. Então tem pessoas que não gostam tanto assim da recompra porque preferem o provento diretamente no bolso para fazer o que bem entender ou reinvestir na própria empresa ou no que julgar interessante. E um exemplo disso, que o mercado até nem gostou, foi a BBSE, que acabou recomprando muitas ações e o provento de fevereiro foi muito abaixo do que o esperado, na faixa de 1,25 por ação, e o mercado esperava de 1,60 a 1,70 por ação. Aí por que aconteceu essa queda no provento de 1,60 para 1,25? Foi porque a empresa reduziu o payout e outra parte do lucro foi destinada para a recompra de ações. Então tem pessoas que preferem diretamente o provento no bolso para fazer o que bem entender. E também tem um defeito que praticamente todos os sites só mostram o dividend yield que não considera a recompra de ações. Então aqui no caso, se colocasse a recompra
nesse cálculo o dividend yield ficaria acima do que 10%. Fora outras empresas que também têm recomprado as suas ações, o que pode aumentar o shareholder yield, que considera o dividendo mais a recompra de ações. Então, neste caso, é interessante olhar o dividend yield considerando a recompra de ações para saber se fica atrativo ou não. E por fim, eu separei aqui 4 pontos fundamentais para o aumento na nossa renda passiva e esse efeito bola de neve com o passar do tempo. E o primeiro ponto, quando você investe muito bem, a tendência é que as boas empresas irão crescer o seu lucro e acima do que a inflação. E como o dividendo é um percentual do lucro da empresa, então se o lucro cresce, a tendência é que o montante total também acabe crescendo. Já o segundo ponto, você pode reaplicar o provento e isso aqui é literalmente uma máquina de fazer dinheiro porque as suas ações estão gerando renda, essa nova renda será reinvestida para comprar mais ações que irão gerar mais renda e você fica nesse efeito multiplicativo durante bastante tempo. Daí, vocês irão perceber que após certo tempo, a sua renda passiva será muito relevante frente ao aporte do seu bolso. Já o terceiro ponto, recompras de ações, que foi justamente o tópico do vídeo, que você pode aumentar a sua participação dentro da empresa e você terá direito a uma participação maior dos lucros da empresa. E o quarto ponto, que é muito frequente com praticamente todo mundo, que ainda segue aportando do seu bolso e mês após mês acaba aumentando as suas posições, o que acaba gerando uma quantidade maior de ações e também o crescimento da sua renda passiva. Então, é um resumo bem simples esse slide e parece simples, mas realmente é, porém, demanda tempo, muito trabalho na sua vida pessoal, muito esforço e também dedicação para fazer literalmente a mesma coisa durante bastante tempo. E boa parte das pessoas que eu conheço que aportam há certo tempo e reinvestem tudo já conseguiram alcançar uma boa renda passiva e várias pessoas atingiram a sua liberdade financeira, nem que seja a liberdade financeira inicial, onde o provento já se igualou com o seu custo de vida. Porém, esse ponto demanda muita persistência e tempo até atingir este patamar. Então, pessoal, comentamos aí um pouco sobre a parte de recompras de ações. Comenta se você acha essa parte interessante de recompras ou prefere o provento diretamente no seu bolso. Em particular, eu acho positivo, porém, eu gostaria muito que a empresa repassasse diretamente para o meu bolso, por exemplo, Irani, BBSE e outras empresas que também têm recomprado as suas ações. Aí deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, que estamos próximos de 140 mil inscritos, e também considere se tornar membro para ter acesso a mais de 300 vídeos exclusivos só para quem for membro, com o intuito principal para você aprender a investir melhor para gerar renda, aí tem vídeos, planilhas, Telegram, notícias e muito mais. E tem aquele ponto, se não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e tem várias pessoas migrando para o BTG e conseguindo bons benefícios, inclusive o cartão Black do BTG. Então, entre em contato aqui abaixo e pergunta sobre a tabela com benefícios no BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.